Eu quero agradecer a Deus. Acabamos de dizer obrigado, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero glorificar e deixar registrado no nosso canal da igreja a nossa gratidão a Deus por ter recolhido um irmão da nossa igreja ao seio de Abraão e a nossa certeza da sua salvação. Agradecer a Deus pela certeza da sua salvação. Irmãos, quero fazer jus e honra ao nosso amado irmão José Cardoso. Irmão José Cardoso, membro da nossa igreja por 20 anos, congregando conosco, fiel, um dos primeiros sempre a puxar os aplausos. Era o irmão José Cardoso ali, era português flamenguista. Isso é a única coisa que eu não entendo. Eu nunca entendi do nosso amado, português flamenguista. Foi um vírus que entrou ali, o nosso amado. Mas olha, um amado tão amigo, tão gente boa. Aí o Senhor disse: olha, irmão Cardoso, vem aqui, estamos precisando de você aqui, um soldado fiel como ele, louvado seja Deus. Um irmão dele lá no funeral disse assim: pastor, o meu irmão Cardoso, todo dia ele colocava a mensagem de manhã e à noite no grupo da família. Aí eu falei: nós fomos copiados na mesma xerox lá no céu. Que bom, irmão, que ele evangeliza bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Deus toda a honra e a Deus toda a glória. Pois bem, igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor. Chegamos ao momento da palavra. Vamos, segunda mensagem nesta série de Lucas, capítulo 1, versículos 8 a 17. Vamos fazer essa leitura. Quando Deus rompe o silêncio, a piedade em meio à prova e a fé que não isenta, mas a fé que sustenta. Lucas 1, versículos 8 a 17. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Louvado seja Deus. Que esta palavra abençoe ricamente a vida da igreja. Vamos orar a Deus. Senhor amado, Deus eterno, vivo e verdadeiro, estamos diante da tua palavra revelada, diante de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, que nos conduz, que ilumina os nossos passos, que alivia nossos corações, fortalece a nossa alma, a palavra que traz luz para a nossa mente e também traz fogo e unção para nossos corações. Ó Deus, viver esta série nova de Lucas na igreja é uma honra e uma alegria muito grande. Estamos no livro mais volumoso do Novo Testamento. De todos os livros do Novo Testamento, Lucas é o mais volumoso. Dos evangelhos é o mais estruturado. Então nós queremos
aprender com a palavra e crescer em graça e em conhecimento. Fala, abençoa, Pai, a vida dos teus filhos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja, obrigado, amado irmão Davi. Louvado seja Deus. Pois bem, amada igreja do Senhor, família na fé, povo santo de Deus, a igreja em Cristo Jesus, mais do que vencedora em todas as coisas. Domingo passado iniciamos uma nova série de Lucas e que Deus nos permita chegar ao final desta série abençoando a igreja de Jesus, dando crescimento e força na fé à vida da igreja. Vou desligar que parece que tem um riscadinho aqui, irmão Valdécio, tá bom? Passou, não passou? Louvado seja Deus. Pois bem, família querida, povo santo de Deus, ovelhas abençoadas. Lucas, o único gentio que escreve um livro na Bíblia. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, podemos dizer, porque é combatido por um certo grupo, a Bíblia é um livro judaico. O Novo Testamento é um livro judaico. Ele foi escrito por judeus. Os apóstolos eram judeus, mas foi um livro inspirado por Deus. Então Lucas é o único gentio que escreve 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos, que são, na verdade, um livro, só continuidade do outro, escrito para o mesmo destinatário. E Lucas, como nós vimos, faz uma acurada investigação, porque ele direciona ao excelentíssimo Teófilo. Essa palavra, essa forma de tratamento excelentíssimo, mostra que Teófilo era alguém de posição social alta, ou era um romano oficial, ou era um grego de posição alta. Isso significa que dentro do costume da época, ao escrever assim para uma personalidade, não era um documento apenas para uma pessoa, era um documento que deveria de ser lido por ele e tornar-se público, para que outras pessoas também pudessem ter acesso a esse livro. Ou seja, Lucas estava pensando em Teófilo, estava pensando no povo, estava pensando em você, estava pensando em mim, com a graça de Deus em Cristo Jesus. É uma obra inspirada por Deus. E Lucas diz a Teófilo: olha, eu sei que você já foi instruído na fé, e o meu propósito é escrever para lançar bases, para que você tenha certeza disso que você está aprendendo. Ou seja, nós fomos chamados por Deus para construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós não temos um chamado para construir a vida espiritual de qualquer maneira. Nós estabelecemos prioridades na vida espiritual, estabelecemos prioridades nas nossas práticas espirituais. E assim nós temos a garantia bíblica, como Jesus disse, e os evangelhos registram, e Lucas também registra, que ao ouvirmos esta palavra e colocarmos em prática, estamos sendo comparados a pessoas prudentes que edificam uma casa bem assentada e sabedores que a chuva vai cair, o rio vai transbordar, o vento vai soprar, mas Jesus está garantindo, e graças a Deus, por um escritor inspirado, tão acurado, historiador como Lucas, que nos dá ferramentas para construirmos uma casa sólida sobre a rocha em Cristo Jesus. E eu declaro a tua casa sólida, firme, abençoada, contra qualquer tipo de vento e tempestade, o que é natural. A fé, ela não isenta, mas a fé sustenta. É isso que nós vamos aprender e vamos ouvir, parte do que vamos ouvir nesta manhã. Então, Lucas nos transporta a um período de grande expectativa por parte dos piedosos. Nós vamos ver um Zacarias, Isabel, que se mantinham fidelíssimos a Deus. Nós vamos ver um Simeão, que dizia: Deus, basta ver o Messias e o Senhor já pode me levar para a glória.
Nós vamos ver pessoas que entregaram a sua vida em prol deste reino que alcançou a cada um de nós. Este reino que somente Ele, ontem, a exemplo, nos deu conforto e consolação durante a despedida do irmão José Cardoso. Porque é no momento do esquife, é no momento do luto, é no momento da guerra que nós sabemos as armas que são importantes, não é verdade? É no momento da necessidade que a gente percebe o que é importante. Pergunta para uma pessoa que está se afogando o quão importante seria ela ter ali um bote salva-vida para ela. Então, amado, um cabelinho para agarrar, um cabelinho, como já disse o mar não tem cabelo, não é verdade? Então você imagina. Então, amado, esta palavra é garantia, é força, é estrutura para a nossa vida, amado. Se você estrutura a tua alma nessa palavra, estrutura as tuas orações nesta palavra, estrutura os teus objetivos, teus relacionamentos, estrutura a tua empresa, meu amado, a tua vida financeira, estrutura quem tu és nesta palavra, eu vou lhe dizer, tu já és um bem-sucedido nesta terra. Tu já és mais do que vencedor nesta terra, tá? Independentemente de qualquer indicador humano, irmãos. Nós estamos falando de gente que entregou a sua vida em martírios por isto aqui. Mas vamos perguntar para cada uma delas quando estivermos na glória, se valeu ou se não valeu a pena. Sempre vale a pena servir a Deus. Diga assim, sempre vale a pena servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai responder para a gente lá na glória. Tanto valeu que você está aqui comigo, filho, na glória do Senhor. Imagina se você tivesse pegado o elevador e ido lá para o andar de baixo. Nós vamos para o andar de cima. Sabe que essa história de elevador para o andar de baixo é história de político, né? Diz que o cara da esquerdopata mais Lindbergh Fariano da vida, chegou lá, aí na porta do céu. Aí Pedro disse, olha, primeiro você tem que ficar um dia no inferno. Depois, não, deixa eu entrar não. Primeiro um dia no inferno, depois um dia no céu. O cara pegou o elevador e foi lá embaixo. Abriu a porta do inferno, era churrasco, era futebol, era tudo que ele ama na vida. Chegou o diabo, vamos lá, meu amigo, você é gente boa. O cara passou um dia rápido, lindo, maravilhoso. Depois chegou lá no céu, aí ficou um dia cantando com os anjinhos, louvado seja, também foi legal. No final do dia da escolha, Aí o cara lá, olha, nunca pensei que, o inferno é muito bom, tá bom, eu quero ir para o inferno. Olha, não pode mudar, hein? Você está decidindo aqui, é o teu voto, não pode mudar. Tá bom, não, quero ir para o inferno. Foi. Chegou lá embaixo do inferno, quando abriu a porta, um lixão terrível. Capeta veio logo com uma chibata, vai lá, seu cabra da peste. O que aconteceu? Ontem tinha churrasco, tinha um monte de coisa que a gente não pode nem falar aqui, um monte de coisa que tinha por aí, o que aconteceu? Aí ele falou, é que ontem era dia de eleição, hoje é a dia da realidade, filho. Está repreendido, amado, está repreendido, mas se você está construindo a sua vida na palavra do Senhor, já valeu a pena, amado. Diga aí um glória a Deus por isso, já valeu a pena. Então, Lucas, irmãos, quando começa o livro, ele nos transporta a uma esfera de expectativa por parte dos piedosos. Os piedosos têm expectativa pela manifestação de Deus. Os piedosos têm expectativa pela glória do Senhor na sua vida. Os piedosos têm expectativa de que Deus responda a orações. Quem é que recebe aí que Deus responde as suas orações, amado? Quem é que está orando a Deus e dizendo assim, eu creio que Deus vai responder a minha oração? Isso é o coração dos piedosos, amado. Eu creio que Deus está no controle da nossa vida. Eu creio que Deus está no controle da nossa nação, está no controle da nossa família, amado. Por isso nós dizemos como Paulo, um piedoso, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. É o coração dos piedosos. Mas havia em grande parte do povo uma aridez espiritual muito grande, porque havia um silêncio de 400 anos que a voz de Deus não era falada. E aí vamos fazer uma interpolação textual para entender melhor nas palavras de Mateus,
Qual é que era? Porque ele situa essa carta no tempo de Herodes o Grande. Quem foi Herodes? Um cara, um governante interesseiro, um governante megalomaníaco, sabe? E quando você tem, amado, isso aqui é para nós, hein? Quando você tem uma governança interesseira, que só os amigos, companheiro é que ganha, o povo passa fome, o povo sofre. Quando você tem governantes assim, só que Deus livre essa nação. Então você veja lá em Mateus capítulo 2, versículo 16 a 18, ele diz assim: vendo-se Herodes o Grande, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se, olha lá, Herodes grandemente, e mandou matar. Olha o que um cara faz, amado, todos os meninos de Belém. Ele disse assim: opa, está nascendo um rei aí, um rei que é cumprimento de uma profecia lá de trás, vamos matar todo mundo. Matou todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Olha a ambiência. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsoláveis, porque não mais existem. Raquel foi mãe de um menino chamado Benjamim. Benjamim era de uma tribo que fazia parte da tribo do Reino do Sul. As 2 tribos que permaneceram, as 10 tribos do norte foram destruídas nos idos de 700 pelos assírios, e depois, idos de 586, as tribos do sul, Benjamim, Judá e Benjamim permaneceram. Por isso o povo de Judeu é conhecido como os judeus, por causa das tribos de Judá e Benjamim. Então foram especialmente essas 2 tribos que chegaram aqui no Novo Testamento. E chega no Novo Testamento a tribo de Benjamim, cuja mãe foi Raquel, e diz: há choro de Raquel. Por quê? Porque os meninos foram mortos. Porque houve pranto, houve morte, morticínio. Então, amado, o clima geral era, de um lado, dos servos de Deus: Senhor, eu creio que ainda que o mundo se abale, ainda que, sabe, o furacão esteja, eu creio que tu fazes o teu caminho no meio das tormentas. Mas havia um grupo grande de judeus que já não sabe, não quero essa coisa, Deus não vai libertar ninguém, já são 400 anos, sabe, você sabe, o coração que se esfriou. A obra de Deus se esfriou na vida daqueles corações. Não, o mais marcante era esse silêncio de 400 anos, desde Malaquias. Tempo de obscurantismo espiritual, a liderança espiritual era corrompida. Fizeram do templo de Deus casa de quê? De comércio. Jesus entrou no templo e fez literalmente o quê? Chutou o pau da barraca. Vocês estão transformando a casa do Senhor em casa de comércio. Nós estávamos falando isso aqui ontem, o presbítero Jorge comigo, estávamos conversando, sem citar nomes, porque nós temos ética, obviamente, mas há lugares que impõem metas financeiras na igreja. Pastor tal, você vai ser colocado no lugar tal, tem uma meta financeira para você bater. Senão eu tiro você e boto outro pastor melhor. Amado, você acha que isso é de Deus? Você acha que isso é obra de Deus? Longe de ser obra de Deus. Longe. Olha, aqui eu digo assim: se você vier dizimar e ofertar para querer fazer barganha com Deus, não dê nem teu dízimo aqui. A gente não aceita. Dízimo de gente interesseira, a gente não aceita. Agora, se você quiser dar o teu dízimo a Deus, porque você ama Jesus, você ama a palavra do Senhor, você quer que esta palavra corra, aí você dizima aqui. Porque Deus é fiel para abençoar o seu povo. Deus é fiel para abençoar as suas ovelhas. Tem gente, amado, que nem fala de dízimos. Sabia? Existem grupos de missionários e gente séria de Deus que entende que Deus é soberano em tudo, então nem de dízimo fala. Entende que Deus vai sustentar. Nós só falamos aqui de dízimos um momento curto na igreja, porque a Bíblia fala disso. Porque está na Bíblia ensinamento sobre dízimo. Paulo ensina isso às pessoas.
Toda a Bíblia ensina. Então, eu não posso deixar de falar o que a Bíblia diz, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Só por isso a gente fala. Agora, essa barganha, exatamente, essa coisa de ficar, amado, eu quero dizer uma coisa: Deus, o Deus fiel, que nesse tempo de Herodes sustentou o seu povo, é o Deus que vai sustentar a tua vida também. Coloque a tua confiança nas mãos de Deus. Não te deixe levar pelo obscurantismo espiritual de lideranças que já estão distantes da voz de Deus, que já não ouvem mais a voz de Deus. A tua vida precisa estar debaixo da lâmpada da palavra de Deus. E a lâmpada de Deus vai iluminar todos os teus caminhos, amado. Então, esse é o fundamento de Lucas. Teófilo, eu quero que a tua fé esteja bem estruturada. Porque o dia mau chega, o dia da luta vem. A fé não vai te isentar de problemas, mas a fé vai sustentar a tua vida no meio deles todos. E você vai passar pela prova dando glória a Deus. E vai sair mais fortalecido do que nunca, amado. O Evangelho e o reino de Deus nunca foi tão fortalecido. Os reinos dos homens, Alexandre o Grande, o Império Romano, o Império Medo Persa, Império Babilônico e todos os grandes impérios do mundo que usaram a força e a espada, foram para onde? Sumiram. E o reino de Deus, aparentemente fraco, onde os seus soldados são perseguidos, são mortos, não para de crescer, é forte e poderoso. Sabe por quê? Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o general da tua vida, da tua casa, da tua família, é o Senhor Jesus. Não tem Herodes o Grande que se levante. Então, amados, o privilégio para nesse tempo obscuro, para um sacerdote fiel, piedoso, que tem expectativa em Deus, e onde haviam 24 turnos de sacerdotes para oferecer, pelo menos 2 vezes por ano, a sacrifício, mas ele pessoalmente oferecer incenso, era um privilégio de uma vida inteira. Então você imagina o coração de Zacarias naquele momento: gente, eu vou fazer uma obra de uma vida, eu vou oferecer incenso ao Senhor, eu vou colocar a minha vida diante de Deus naquele templo. Nesse contexto de aparente estagnação, Deus ouve os piedosos, Deus responde, Deus cumpre a sua profecia. Qual profecia? De Malaquias 4, 4 e 5. Veja lá, o último profeta do Antigo Testamento a falar. Ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel. Horebe é um outro nome para Sinai. Todo Israel, estatutos de juízos. Versículo 5: eis que eu vos enviarei, quem? O profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Deus estava profetizando a vinda de alguém que viria no poder e na unção de Elias. Zacarias e Isabel eram um casal justo diante de Deus, íntegro, cumpria o seu ministério, estavam servindo fielmente. Agora ouça o que eu vou lhe dizer: apesar desta piedade, há espaço para erros e há espaço para lutas. Alguém pode estar aqui dizendo: pastor, eu tenho buscado servir a Deus de um coração íntegro, mas como todo ser humano, nós somos falhos. Como todo ser humano, nós somos pecadores. Então, há problemas na minha vida, mas às vezes parece que há ventos que sopram porque eu não sei de onde está vindo. Vento que sopra, porque eu digo: gente, a gente tem que colher o que planta. Eu plantei esse negócio? Será que eu plantei esse negócio mesmo? Mas é natural, amados, é natural. Você pega, por exemplo, Jesus, não tinha defeito, não tinha pecado, e coloca Jesus sem defeito e pecado no mundo imperfeito, qual é o resultado? Cruz. Você pega um Jó, que se desviava do mal, íntegro, justo, vivendo numa sociedade corrompida, qual é o resultado? Problema, como ele viveu, toda a natureza.
Então, esse é o natural que a gente vive. Então, aparentemente, apesar das questões de piedade, há possibilidade de vir falhas, há possibilidade de vir problemas, há possibilidade de chuva cair e de rio transbordar. Esse casal carregava algo que era um estigma para aquela sociedade. Sua mulher era estéril, era um sofrimento, eles eram avançados em idade. Você imagina viver numa sociedade que diz: opa, não poder ter filhos é sinal do juízo de Deus. Imagina um casal um casal ainda não cristão, mas um casal servo, fiel a Deus, nos seus cumprimentos e seus votos, servindo a lei, nos seus turnos, fiel a Deus. Jesus ainda não tinha nascido, cristianismo vem um termo posterior. Então você imagina um casal fiel a Deus e ouvindo assim: o juízo de Deus está sobre eles. O juízo de Deus está sobre eles. Gente, mas o que eles mais prezam na vida é servir a Deus. O juízo de Deus está sobre eles. A condenação do mundo estava lhe apontando o dedo. Então a falta de filhos era um sinal de maldição. Mas é precisamente nesse vale de desespero que a esperança de Deus começou a brilhar. É exatamente nesse vale de dor que a esperança de Deus veio anunciar um novo tempo. E é exatamente nos momentos mais difíceis da história da igreja, e nós vemos isso como quase que uma regra na palavra de Deus, nos momentos mais difíceis, Deus abre o mar vermelho para Moisés, Deus fecha a boca dos leões para Daniel, Deus tira o poder do fogo para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus coloca força e poder em umas pedrinhas, e Davi derruba um gigante chamado Golias, que estava amedrontando o povo por 40 dias, 40 dias um povo todo amedrontado, e Deus vai lá e dá a vitória naquele momento de vale de dor. Exatamente no momento de vale de dor, num dos momentos mais difíceis do nosso ministério, que saímos de Botafogo, quase 200 pessoas congregando com a gente, saímos para um grupo de 30, que hoje é um pouco menor, e tantas lutas que passamos, Deus nos deu já uma primeira grande vitória, uma catedral na região oceânica de Niterói. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus operando, amado. É Deus fazendo a sua obra. E eu declaro esse milagre também brilhando na tua vida, na tua casa. No momento do luto, da dor, do problema, do vento que sopra, a graça de Deus permanece sobre você, o amor de Deus permanece fortalecendo a tua vida. Diz Paulo que o amor de Deus é derramado em nossos corações e não permite confusão na nossa vida. Amado, uma das principais armas que o diabo joga no momento de luta no coração do cristão, qual é? A confusão espiritual. Deus não é com você, você está abandonado, você não é ninguém, você é um podre, pecador, você é isso e aquilo. Mas quando você está aos pés do Senhor, diz que o amor de Deus não confunde, Romanos capítulo 5, e você está passando a prova, e quanto mais prova, mais amor de Deus, mais luta, mais amor de Deus, mais aflição, mais o amor de Deus é derramado, e a graça de Deus é tanta na tua vida, meu amado, que você não vai perder mais nenhuma noite de sono, em nome de Jesus. Você vai acordar de manhã alegre, feliz, poderoso, vai dizer: meu Deus, eu sei que é uma semana cheia de pedra para quebrar, mas eu declaro que será uma semana cheia da glória de Deus. A expectativa do meu coração está ardente. Há silêncio de 400 anos. O povo está afastado, a liderança está corrompida. Eu vou agora oferecer um sacrifício que é um incenso a Deus no santuário, que é uma vida. Deus, eu vou com fé, eu vou com alegria. Amado, Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Então a promessa do nascimento de João Batista, nesta passagem que estamos estudando, é uma declaração poderosa de que Deus rompe longos períodos de silêncio. Ele rompe o silêncio visitando seu povo, redimindo o seu povo, inaugurando um novo tempo, trazendo salvação. É um cumprimento profético. E Deus age
apesar das nossas limitações e apesar da nossa incredulidade humana. Deus age apesar de nós. Eu sei que alguém ficou preocupado e disse: pastor, o senhor estava declarando bênção, mas eu estava lembrando que eu sou fraco. O senhor estava declarando bênção, mas eu estava lembrando que às vezes eu fico com medo. Às vezes uma falta de fé, alguma coisa que vem. Amado, Deus age apesar da nossa fraqueza humana. Ele irrompe na história. E eu vou lhe dizer uma coisa: tudo está debaixo do controle de Deus. Mas essa nutrição da fé vai valer a pena na tua vida. Esta nutrição da fé vai bombear fé no teu coração, amado. Então vamos ver o exemplo categórico. Primeiramente, a piedade em meio à prova. Veja o versículo 5 a 7 de Lucas 1. Diz assim a palavra: nos dias de Zacarias, que o texto de hoje é de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo como irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. E olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia atesta. Apesar desta irrepreensibilidade e fidelidade, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em dias. Então, era um cenário de escuridão espiritual. Mas a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo. A minha pergunta é, amado, você recebe que você é a luz do mundo? Você assume isso para a tua vida? Eu recebo, Pai, eu sou luz desse mundo. Então, amado, Deus vai usar esta luz para iluminar a vida de muita gente. No teu trabalho, na tua casa, nas tuas decisões, na tua rua, as pessoas vão saber: lá o irmão crente, pega ele, vem aqui, irmão, faz uma oração aqui que estou precisando. Acontece isso, amada? Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que acontece, porque os filhos de Deus são luz desse mundo, amado. A tua vida é uma bênção nesta terra. Agora, eles andavam irrepreensivelmente, eles buscavam isso. Era um compromisso assumido diante de Deus. Agora que note o seguinte, amado irmão, apesar de tudo isso, apesar da fé, sempre há um espaço para o vacilo humano. Eles vacilaram, nós vamos ver isso. Agora, nós temos exemplo de gente que creu, mesmo nas mesmas condições de Zacarias e Isabel. Quem é que era o casal avançado em dias e a mulher era estéril? Abraão. Olha lá o que diz em Romanos 4, 17 a 22. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos. Abraão, você já está morto, não tem como ter filho. Mas ele vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando quanto esperança creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido e a idade avançada de Sara, de 100 anos, aí versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Eu creio que Deus é poderoso e cumpre todas as suas promessas. Eu creio que nenhuma palavra de Deus voltará vazia sobre nós. Eu creio que tudo que Deus prometeu e profetizou na sua palavra é real e está no controle da minha vida. Pastor, tudo está dizendo o contrário, mas eu fico com a palavra.
Tudo está dizendo o oposto, mas eu fico com a palavra. Pastor, tudo me parece contra a minha vida e parece que eu já estou amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, e tem uma promessa justamente nessa área. E agora? E agora, Deus é fiel e a sua palavra é verdadeira. Então, a infertilidade era infortúnio, era vergonha, era um opróbrio. Esse sofrimento lembra, portanto, que piedade não nos isenta de aflições, mas também nos lembra que ante a incapacidade do homem, Deus revela a sua oportunidade. Ante a nossa incapacidade, Deus revela a sua oportunidade de agir e fazer a sua glória. Deus usa as nossas limitações para manifestar o seu poder grandioso. A gente pode orar a Deus, abre o mar vermelho, porque Moisés não podia abrir aquele mar, senão ele mesmo abria. Não é verdade? Quais são as coisas que você não pode fazer? Quais são as coisas que as tuas mãos não alcançam? Quais são as áreas da vida que você não tem condições de fazer nada? Pois em cada uma delas surgirá uma oportunidade de Deus mostrar a sua glória. Em cada uma delas a mão de Deus vai agir poderosamente. Você crê em Deus, amado? Você confia na obra do Senhor? Você entrega todos os seus caminhos a Ele? Então somente adore a Deus, porque Deus é fiel em suas promessas. Então a piedade em meio à prova era real. Havia obscurantismo, mas eles eram piedosos, eles mantinham-se irrepreensíveis. Então acontece a visita celestial e uma promessa. Versículos de 8 a 12. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando por eles. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então aqui o ponto de virada está ocorrendo, amado. Quando Zacarias é escolhido para oferecer incenso diante do Senhor no templo, o que era o privilégio único de uma vida. Amado, eu creio que Deus há de agir na vida de cada um de nós nesse tempo, dando-nos oportunidades únicas, dando-nos oportunidades que se sabe é a oportunidade de uma vida. Eu quero declarar: agarre com tudo que estiver nas tuas mãos, amado. Agarre com tudo que estiver nas tuas mãos. Nós temos aqui um exemplo do amado irmão, que ele já falou isso várias vezes no altar, então eu sei que tenho permissão de repetir. O presbítero Jorge, por 2 vezes, tinha uma carta lá que ia pedir demissão, onde trabalhava. E por 2 vezes Deus usou a pastora num culto antes e disse: não faça isso, eu tenho um plano com você lá. E hoje o irmão foi colocado numa posição que pode abençoar centenas e milhares de vidas. Uma oportunidade única de uma vida. Amado, Deus quer usar você com oportunidades únicas. Deus pega pequenas... mas já estava lá grande. Mas começou na infância vendendo na feira. A gente só costuma ver quando já está lá no grandão. Mas veio da onde? Veio de baixo. Amado, Deus pode tirar você de onde você estiver e colocar você grande nesta terra, para fazer grandes obras através da sua vida. Você coloca a tua vida nas mãos deste Deus. Deus é fiel, amado. O Brasil hoje é um anão diplomático no mundo, mas eu creio que esta nação vai abençoar o mundo. Deste país, profetas vão se levantar para dizer à nação: Ele é o Deus que anuncia um novo tempo, uma nova era, uma era em que a voz dele é ouvida e a obra de Deus é realizada. Então, dentro daquele privilégio único, naquela ocasião sagrada da vida de Zacarias, o anjo apareceu, veio para ele revelar conhecimento secreto. O anjo veio e revelou o conhecimento que só pertencia a Deus, e revelou a ele coisas secretas de Deus. Amado, eu creio que Deus pode sim nos orientar
em momentos difíceis, em momentos complicados da vida. Ele é o Deus que nos orienta, Ele não nos abandona. O original hebraico diz Hagio, ou seja, Ele não é vendedor de mapas, que fica lá no mapa, vendendo mapa, vai lá, entra e vai sozinho. Não, Ele entra com você, Ele é um guia, Ele entra com você nesse deserto, e Ele te conduz pelos vales de sombra e morte, até os cumes dos outeiros, porque Ele está conosco, sempre Ele é fiel. Deus é maravilhoso, vamos louvar ao Senhor. Então o anjo percebeu o temor e disse: não temas, filho. Lucas 1, 13 e 14 diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Aleluia. Versículo 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Não temas nesta manhã, amado. Deus já está ouvindo as nossas orações. Pastor, parece que Deus não está ouvindo. Parece, só parece, amado, porque Ele já está com a sua ordem preparada. Ou você acha que o inimigo em alguma área da vida vai ganhar? Ou você acha que o inimigo em alguma área vai ter vitória sobre Deus? Ele já foi derrotado, amado. Os planos de Deus se cumprem mesmo em tempos de reis Herodes. O tempo de Deus e a obra de Deus se cumpre mesmo em tempos de reis Herodes. Deus não falha. A mensagem era clara, a tua oração foi ouvida. Ela vai ter um filho. Você sabe que João significa Jeová mostra a sua graça. Jeová mostra a sua graça. Amado, Jesus Cristo está mostrando a sua graça esta manhã. Em Cristo Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti cada uma das nossas ansiedades, das nossas dores, das nossas lutas, das nossas lágrimas, Senhor. E nós cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia derrota, onde havia limitações em nossas vidas, áreas como Zacarias e Isabel, que não tinham o que fazer, eram avançadas em idade, não tinham o que fazer, a mulher era estéril. A graça de Deus foi mostrada, é esta graça que alcança onde nós não podemos alcançar nesta manhã. Então, ovelhinha amada, versículos 15 a 17, diz a palavra do Senhor: pois ele será grande diante do Senhor. Aí diz sobre um voto de Nazireu, o mesmo voto de Sansão: não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E acontecerá, muitos dos filhos de Israel converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de quem? Elias, que foi a profecia de quem? De Malaquias. O que Malaquias profetizou estava se cumprindo em João Batista. João Batista veio no poder e na unção de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e para habilitar ao Senhor um povo preparado. Pois eu creio e recebo, amado, que Deus já tem preparado a sua noiva em Cristo Jesus. Então João seria um homem grande diante do Senhor. João seria um homem cheio do Espírito Santo. João converteria os pais, os filhos, prepararia um povo diante de Deus, no poder e na unção de Elias. O que é que isso significa, amado? Significa que ele estava anunciando o amanhecer de um novo dia. No meio daquela obscuridade daquela época, do rei Herodes, no meio daquele afastamento geral do povo, diante do silêncio de 400 anos da palavra de Deus que não se ouvia, Deus preservou pessoas e foi anunciado: um novo dia está nascendo. Amado, nesse dia 3 de agosto, eu quero declarar, e creio, recebo que seja profeticamente, que um novo dia esteja nascendo na nação brasileira. Uma nova era, um novo tempo esteja nascendo na nação brasileira, onde o povo
desta nação será despertado por Deus. A luz da palavra de Deus alcançará centenas de milhares de pessoas, e nós veremos uma nação de joelhos a Deus, porque só a Ele nós dobramos o nosso joelho. Só Jesus é digno de toda a glória, irmãos. Agora ouça, porque isto é necessário nós conhecermos. A incredulidade humana tem consequências. Mesmo um casal piedoso, mesmo um sacerdote que estava ali aproveitando aquela oportunidade única, há um espaço para as nossas incredulidades e fraquezas. Nós somos seres humanos. E já lhe digo isso de antemão para que você não se desespere, amado. Deus é soberano sobre tudo. Não se desespere. Olha ali o versículo 18 a 20. Estamos caminhando. Diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Você veja que era o que ele estava orando. Ele sempre orava: Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho. Senhor, um filho, dai-me um filho, senão morrerei. Filho, filho, filho. Aí veio o anjo e disse: você vai ter um filho. Mas como é que isso vai ser assim? Como é que isso vai acontecer? Amado, se Deus falou, não quer nem saber como é que vai acontecer. Que vai, ponto final, acabou. Mas ele perguntou: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher já é avançada em dias. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar. Olha aí a consequência: até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amado, eu vou fazer jus aqui, minha culpa, porque falar é fácil, mas na hora da luta que o problema vem. Na hora que o cara está lá com idade avançada, a mulher dele estéril, o problema estava nele e o problema estava nela, os dois são problema. Como é que vai se cumprir o filho? E nessas horas de impossibilidades, amado, a carne não morre, a carne está ali vivinha. Às vezes ela está mortificada, mas está esperando uma brechazinha para botar a garra da carne para fora, a incredulidade. Naquele momento ele diz: como é que isso vai acontecer? Então, diante de uma promessa extraordinária, a nossa tendência é o ceticismo. Ele duvidou, focando nas impossibilidades. Apesar de sua retidão, a sua fé vacilou. Aí Gabriel responde uma coisa: eu sou Gabriel, mensageiro de Deus, que assisto diante de Deus. Oh, amado irmão, e aí vem uma consequência: você vai ficar mudo, porque você não acreditou. Agora, esta mudez de Zacarias foi uma punição apropriada, porque ela refletia a sua dúvida. Não era um castigo simplesmente qualquer, era um sinal do poder de Deus, era uma manifestação da incredulidade. Amados, a incredulidade não tem voz. E interessante que ele seria pai de quem? De João. João quem era? A voz. A voz que clama no deserto. Incredulidade não tem voz. Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade bloqueia a tua oração. Incredulidade é inimiga da fé. A incredulidade não tem voz. Incredulidade não ativa o mundo espiritual. A incredulidade de Zacarias era o reflexo da aridez espiritual do povo sob Herodes o Grande. Era o reflexo de 400 anos, porque o povo estava já distante de Deus e a voz de Deus não se ouvia. Versículos 21 a 23, diz a palavra: o povo estava esperando Zacarias. Agora Deus é maravilhoso. O povo estava esperando a Zacarias, admirava-se de que tanto tempo se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que ele tivera uma visão no santuário, e eles precisavam por pantomima, mímica, libras, por acenos,
E permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, ele voltou para casa. Você veja, amado, ouça aqui, Zacarias não usou a sua deficiência, que foi a disciplina que o anjo lhe deu, não usou essa deficiência como desculpa para interromper o serviço. O povo estava lá, gente, ele está demorando lá dentro. Por quê? Porque mesmo disciplinado, ele permaneceu servindo a Deus. Às vezes esse é um grande drama do ministério pastoral. Eu sei que eu preciso disciplinar aquela ovelha ali, mas será que se disciplinar ela vai sair da igreja? Será que se a gente disciplinar aquele irmão, aquela irmã, ela vai debandar da obra do Senhor? Diz que Zacarias permaneceu servindo a Deus, não usou a disciplina como desculpa. E aí entra uma misericórdia, amado. Eles entenderam que ele tivera uma visão. Quando ele viu lá falando por pantomina e sei lá o que de libras, opa, ele não pode falar, mas está tentando falar, ele teve uma visão. Amado, até na disciplina a misericórdia de Deus se mostra. Você crê, amado, nessa misericórdia sobre a tua vida nesta manhã? Ainda que debaixo de disciplina a mão da graça de Deus está estendida sobre nós. Ainda que debaixo de luta e disciplina, a misericórdia de Deus vai nos levantar nesta hora. Vai te tirar de uma posição de paralisias e vai te fazer viver uma grande experiência como eles viveram. Eu creio nesta palavra. Então, amados, 3 minutos para terminar. Há uma concepção maravilhosa e milagrosa. Isabel vai dar à luz um filho. Diga glórias a Deus por isso. Eu creio que a minha oração e a tua oração estão em período de gestação da parte de Deus. Está sendo trabalhado, amado. E aqui, nesse milagre, há um louvor silencioso de Isabel. Olha aqui, versículos 24 e 25, que fecha o texto desta manhã. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E ocultou-se por 5 meses. Ficou quietinha 5 meses. Dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Louvado seja. Ou seja, essa mulher ficou 5 meses reclusa para quê? Para dar tempo da barriguinha crescer, 5 meses, e ficar evidente para todos aqueles que estavam incrédulos que a mão de Deus estava agindo sobre a vida delas. Oh, Deus seja louvado. Amados, às vezes é questão de sabedoria não deixar todos saberem a força que você tem. Às vezes é questão de sabedoria não deixar todos saberem o potencial que você tem. Mas quando chegar no momento certo, na hora certa, no dia certo, Deus vai exaltar a tua vida. Porque feliz é aquele quem Deus exalta, não aqueles que se exaltam a si mesmo. Aqueles que se exaltam serão abatidos, mas aqueles como Isabel, gente, Deus acabou com o meu opróbrio. Eu era estéril. Veio a notícia do milagre, eu poderia sair logo, eu estou grávida. Não, calma. Ela 5 meses ficou esperando em Deus, e no momento certo ela se mostrou. Eu vou dizer uma coisa, amado, o importante é o teu louvor a Deus. O mais importante é o que acontece no teu quarto, o que acontece na tua casa. Esse é o mais importante. É ali no teu louvor silencioso diante de Deus. É na tua integridade silenciosa diante de Deus. É na tua integridade silenciosa quando não tem olhos para ver. Estar aqui no altar pregando é fácil. Eu tenho pessoas me ouvindo, eu tenho pessoas que creem na palavra, eu tenho pessoas que louvam a Deus. Difícil é manter a integridade dentro da nossa casa, onde olhos não estão vendo, onde ouvidos não estão ouvindo, onde é você e Deus somente. É ali que está sendo forjada o caráter de Isabel. É ali que está sendo forjada uma fé poderosa para Zacarias. É ali que está sendo forjada uma resposta grande de um anjo Gabriel que diz: filho, eu assisto diante de Deus e tudo se cumprirá como está sendo dito para a tua vida. Aleluia. Então, irmãos,
Eu preciso terminar essa mensagem, que não posso me estender mais por causa do tempo. E vou terminar com um exemplo, outro exemplo de uma concepção milagrosa, e mostrando como isso está debaixo da ação de Deus, em concordância com Gabriel, que disse: eu assisto diante de Deus. Vamos ver que Deus sempre agiu assim em toda a sua palavra. 1 Samuel 1 e 2, diz a palavra do Senhor: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Olha aí, um voto a Deus. Esta mulher era estéril, está fazendo um voto a Deus, está dizendo: Deus, eu sou vítima desse opróbrio. Há um juízo. As pessoas pensam que há um juízo de Deus sobre mim porque sou estéril. Deus, dai-me um filho, senão eu morro. Capítulo 2, versículos 1 e 2, 7 a 11. Então agora já vem o milagre do Senhor. Aquela que era estéril em Siló, recebeu um milagre na sua vida. Você pode estar aqui hoje dizendo: pastor, a minha vida parece estar estéril nesse momento da minha vida, mas eu quero declarar que virá a resposta de Deus sobre a tua casa. Olha lá, capítulo 2, versículos 1 em diante. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ele é a rocha da tua vida. A tua casa está construída sobre a rocha, com o livro acuradamente escrito por Lucas, que é a palavra do Senhor. Versículos 7 a 11, então ele diz: olha aí o Deus que responde orações. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela... Herodes tinha que ter lido isso aqui, mas ele esqueceu de ler. O homem não prevalece pela força, amado. O homem vai prevalecer se ele estiver submetido a Deus. Ele guarda os pés de seus santos. Depois, versículo 10: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Receba aí na tua vida, amado. Então Eucana, que esposo de Ana, foi-se a Ramá, a sua casa, porém a resposta da oração, o filho que Ana pediu, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Do Senhor o pedi, ao Senhor o entreguei. Você está fazendo orações a Deus? As tuas orações estão sendo ouvidas por Deus. Você devolve a tua glória para Deus? Você se fortalece glorificando o nome de Deus? Pois em todas as coisas, amado, Deus exalta e livra e salva os seus piedosos, que mantêm-se em expectativa, mesmo que às vezes eles vacilem porque são humanos, mas Deus é eterno de glória e de misericórdia. Coloque tuas vidas nas mãos de Deus, e o mais Ele fará. Assim seja, assim diz o Senhor.